Vamos abrir a palavra em 1 Crônicas, capítulo de número 29. Nós vamos ler a partir do verso 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra e a vitória e a majestade, porque tudo é teu, porque tudo quanto há nos céus e na terra, teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Porque somos estranho diante de ti e peregrino como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu nome, vem de tuas mãos e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus, de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo essa disposição de pensamento, e inclina-se o coração para contigo. Amém? Vamos orar ao Senhor, pedir a graça do Senhor para essa noite. Querido Pai, estamos diante de Ti nesse momento. A Tua palavra, Senhor, foi aberta e nós necessitamos, Pai, do socorro do Teu Espírito nessa noite. Senhor, se o Teu Espírito não revelar a Tua palavra em nós sairemos daqui do jeito que nós entramos. Mas nós te suplicamos, Senhor, visita os nossos corações e dá-nos a alegria, Senhor, de poder contemplar o Senhor na Tua palavra nessa noite. Revela a cada um de nós o propósito do Senhor. Cada vida que o Senhor trouxe aqui nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito possa se revelar a cada um de nós, para que nós possamos sair daqui cheio do Teu Espírito, Senhor. Com o coração arrependido, Senhor, da vida que nós temos levado diante de Ti, Senhor. Que o sangue de Cristo nesse momento nos inunde para que realmente haja um arrependimento para a glória do Teu nome, Senhor. E o nosso coração se volte para Ti, os nossos pensamentos, Senhor, nós trazemos cativo ao Senhor nesse momento e entregamos esse tempo ao Senhor, para que o Senhor possa usar da forma com que o Senhor quer as nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esse momento. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Essa passagem que nós lemos foi onde nós paramos na última reunião que tivemos. Então nós lemos esse texto para que nós possamos continuar, irmãos, olhando a nossa vida, como nós estamos lidando com esse mundo, como nós estamos lidando com a esfera que está nesse mundo, com a opressão que está nesse mundo, e também, irmãos, financeiramente, como que nós estamos lidando com as riquezas que esse mundo vem trazendo, né? Como esse mundo está correndo atrás de tantas riquezas, de bens,
né? Então nós precisamos compreender, irmãos, que nós somos um povo separado, nós somos um povo do Senhor, um povo comprado pelo sangue de Cristo. Então nós não podemos negociar como o mundo negocia, nós não podemos usar as finanças que o Senhor tem dado para nós como o mundo usa. Nós precisamos ir aos pés do Senhor para que realmente o Senhor molde cada um de nós, né? Para que realmente nós estejamos, tudo aquilo que nós for fazer, nós possamos ir aos pés do Senhor, então pedir: Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? Como eu devo agir? Porque, irmãos, a nossa vida não pertence mais a nós, né? Não pertence mais a nós. Porque aqui Davi, na congregação, o que ele está fazendo aqui, irmãos? Ele está já entregando o reinado para Salomão, né? Então ele tinha o desejo muito forte de construir o templo para o Senhor. Mas o Senhor disse assim: não, você foi um homem de guerra, né? Você lutou muito, o teu filho fará. Então, mas ele teve a graça de preparar todo o ouro, toda a prata, toda a madeira, todas as pedras que precisava para a edificação do templo ao Senhor. Davi preparou, né? Então, quando ele chega no final aqui, então ele faz essa oração em agradecimento ao Senhor, né? Dizendo assim: Senhor, tudo é teu. Senhor, tudo que nós preparamos para o Senhor vem das tuas mãos, e nós só temos trazendo de volta para o Senhor. Isso é uma lição muito preciosa para nós, irmãos, saber, porque nós somos a igreja do Senhor, sabe? Se os irmãos perceberem a nossa vida, quando ela foi regenerada, quando o Senhor Jesus diz lá em João, não precisamos ir lá, mas em João capítulo 3, verso 3, a partir do verso 1, quando Nicodemos então vai até Jesus e tem aquela conversa com Jesus, no verso 3, Jesus diz assim: Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Então aí Nicodemos fica: mas como que pode? Pode porventura um homem voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Ele diz: não, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Então, e ele diz assim: ó, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então isso, irmãos, fala de um novo nascimento, fala quando nós nascemos fisicamente, um bebê, ele precisa aprender, os pais precisam ensinar tudo que ele vai crescer. Quando ele crescer, ele vai ser, tudo vai ser ensinado. E nós, quando nascemos de novo, quem vai nos ensinar? Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós, para nos conduzir, para nos falar aos nossos corações, para revelar Cristo a nós. Então o Espírito tem a incumbência de falar aos nossos corações, de ensinar. Então nada daquilo, quando nós nascemos de novo, nada daquilo que nós tínhamos pertence mais para nós, porque já era do Senhor. Mas aí, quando nós nascemos de novo, o Senhor fala para nós, com plena certeza, que tudo aquilo, até a nossa vida, pertence a Ele. Então Ele vai ordenar as nossas vidas. Por que o Senhor quer ordenar a nossa vida? Irmãos, porque as riquezas, ela tem o poder de tirar o centro do nosso coração, que é o Senhor, sabe? As riquezas, ela tem esse poder, porque as riquezas, elas são um Deus para nós. Se nós não tomarmos cuidado, se o Senhor não trabalhar em nós, né, ela se torna uma armadilha para cada um de nós. E a Bíblia é muito clara em ensinar isso. A Bíblia fala mais de riqueza do que salvação. Se nós for olhar todo o contexto da Bíblia, tem mais versículo sobre riquezas do que salvação. Então nós precisamos ter cuidado e ir aos pés do Senhor, para que Ele então ordene, porque como Davi aqui reconheceu que tudo era do Senhor, eles só trouxeram de volta para o Senhor, né? E precioso nós poder ver aqui, irmãos, quando Davi fala aqui no verso 17, né? No verso 17 ele fala assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente
todas essas coisas, acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te fez ofertas voluntárias, né? Então, um coração sincero agrada ao Senhor. E tudo que o Senhor vai trabalhar em nós, irmãos, é para que esse coração que nós temos, aquele coração, porque o coração que nós ganhamos quando nascemos de novo, não é o coração de pedra. O coração de pedra foi tirado. O Senhor nos deu um coração de carne, um coração moldável. E Ele quer moldar o nosso coração para que nós sejamos e possamos entregar voluntariamente, ter a consciência de que tudo é para o Senhor, né? E o mundo hoje gira em torno da esfera financeira. A pessoa tem valor conforme aquilo que ele possui, conforme as riquezas que ele possui, né? Para com Deus não é assim. Para com Deus todos nós somos especiais para Ele, todos nós somos filhos, sabe? Então, que precioso nós poder ver que não há distinção, não há rico nem pobre, há sim um coração sincero para com o Senhor. Então o Senhor vai trabalhar muito essas verdades para nós. Por quê? Porque o sistema do mundo está aí para ganhar o máximo de vidas, oferecendo todas as vantagens para que as pessoas realmente possam se colocar sua cabeça ali e ser escravo de todo esse sistema. E o Senhor quer trabalhar com o seu povo, né? Com o seu povo, que nós temos que ter a consciência de que nós somos um povo separado do Senhor. Não pertencemos a esse mundo. A nossa pátria está nos céus, né? Como que nós devemos viver aqui então? Nós não podemos ter riqueza? Podemos sim, irmãos. Mas o problema é o nosso coração. Sabe, o Senhor quer trabalhar o nosso coração, porque Davi foi um homem muito rico. Salomão foi um homem muito rico, dado por Deus, né? Mas então, aquelas riquezas não estavam ganhando eles, porque o grande problema nosso é deixar as abundâncias que nós temos aqui nessa terra ganhar o nosso coração, né? Porque nós vimos até na última reunião que estudamos, né? Nós vimos lá o povo saindo do Egito, Faraó não deixando, Faraó negociando com Moisés, né? Dizendo assim, ó, vocês podem ir, mas lá no final ele diz, vocês podem ir, mas deixem o gado, deixem as riquezas de vocês aqui, né? Aí ele diz, não pode ficar ninguém, nada, que nem uma unha ficará daquilo que é nosso nesse mundo. Isso é muito sério. Então nós temos que saber que tudo pertence ao Senhor, né? Então esse texto que nós lemos aqui, ele traz muito precioso essas verdades para nós. Por quê, irmão? Porque nós não pertencemos mais a esse mundo. Os irmãos querem ver como que Cristo precisa ser a nossa vida? Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 em diante, a palavra fala assim para nós, irmãos: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Será que nós temos, irmãos, consciência de que Cristo naquela cruz morreu? Todos nós sabemos, mas será que nós cremos que nós fomos crucificados juntamente com Cristo, né? Então, se nós fomos crucificados juntamente com Cristo, então a nossa vida não pertence mais a nós, porque assim como Deus ressuscitou a Cristo, nós fomos ressuscitados em novidades de vida, e aí não pertencemos mais a nós mesmos, né? Agora nós pertencemos a quem que nós pertencemos? Ao Senhor, porque Ele fala assim no verso 15, e Ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, irmãos, nós não temos mais como viver para nós mesmos. Nós temos que viver para aquele que por nós morreu. Agora, como é que nós vamos compreender isso, né? Aos pés do Senhor, sabe? Nós só vamos ter clareza do Senhor se realmente o Espírito Santo visitar o nosso coração e nós clamarmos pela visitação do Senhor em nós, para que realmente nós compreendamos de uma vez por todas
que nós não fazemos parte mais desse mundo, sabe? Precisamos viver nele, precisamos negociar nele, precisamos nos alimentar desse mundo, né? Alimento físico, mas nós não pertencemos a ele, né? Todo o nosso suprimento vem do Senhor, e o Senhor vai nos dar em abundância, porque tudo é dele, toda a riqueza, todo o ouro é do Senhor, sabe? Então nós precisamos compreender. Então nós não vivemos mais para nós mesmos, né? Mas vivemos para Ele. E agora o verso 16 fala assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo, né? Então nós tínhamos muitas amizades, conhecíamos muitas pessoas, cremos no Senhor, e agora? Como que vai ficar essas amizades que nós conhecíamos antes? Nós conhecemos Cristo, né, de uma forma, mas será que esse conhecimento de Cristo aumentou? Porque se faz um tempo que nós conhecemos, agora nós não podemos estar do mesmo jeito que nós conhecemos Cristo há 10 anos atrás, né? Agora nós conhecemos Ele diferente. Por quê? Porque nós estamos aos pés dEle, nós estamos buscando todo o suprimento dEle. Então cada dia, irmãos, o nosso conhecimento de Cristo hoje não pode ser o mesmo de ontem. Hoje nós temos que ter uma profundidade um pouco maior, e amanhã do mesmo jeito. Então todos os dias nós precisamos alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus, e cada dia isso vai trazendo mais e mais conhecimento para nós, né? E o verso 17 fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então nós somos agora uma nova criação de Deus. Por isso nós não podemos mais viver como nós vivíamos, né? Efésios vai falar muito isso, né? Que Ele nos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, segundo o curso desse mundo, né? Então, irmãos, nós somos uma nova criação de Deus, sabe? Como nova criação de Deus, como que está sendo a nossa vida diária, a nossa vida em relação ao nosso trabalho, a nossa vida em relação às finanças que o Senhor tem trazido para nós, né? Então nós precisamos que, com o nosso coração, como nós vimos lá, o Senhor se agrada de um coração sincero, né? Um coração sem cera, né? Um coração sincero, né? Então, se nós chegarmos com o nosso coração diante do Senhor sinceramente, nós vamos ter que, primeiramente, né, reconhecer quem é o Senhor, como Davi reconheceu, que domina sobre tudo, tudo está na mão dele. E aí um coração sincero vai chegar para o Senhor e dizer: Senhor, se o Senhor não visitar o meu coração, se o Senhor não entrar no meu coração e tirar toda a amargura, toda a ganância, toda a avareza do meu coração, eu não vou conseguir viver como o Senhor quer, sabe? Então, para o homem viver diante do Senhor da forma com que Ele quer, é impossível. Só o Espírito Santo que pode fazer isso. Lembra-se que para Deus nada é impossível, né? Então nós somos uma nova criação, irmãos. Precisamos compreender isso. Por isso que lá em 1 João capítulo 2, veja que texto precioso esse, irmão. 1 João capítulo 2, verso 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja só, irmãos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há nesse mundo. Sabe, o nosso amor deve ser exclusivo para o Senhor, né? Amar as coisas desse mundo, irmãos, é colocar essas coisas em primeiro lugar, né? E então elas vão tomar o lugar do Senhor em nós. Então, irmãos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai,
mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, né? Então, irmãos, esses três aspectos desse mundo traz grande prejuízo para nós, né? A concupiscência da carne, né? Foram essas três armadilhas que Satanás pegou Eva lá no jardim do Éden. Quando ele mostrou para Eva aquele fruto do conhecimento do bem e do mal, quando teve aquela conversa, quando ele fala para Eva, diz, Deus falou que você não pode comer de nenhuma dessas frutas. Eva falou, não, podemos comer sim, somente da fruta, da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não podemos comer nem tocar, né? Ela acrescentou um pouquinho a mais da palavra de Deus, e o grande problema é esse. Quando nós acrescentamos ou tiramos, é que vem o problema, né? Então, quando ela olha para aquele fruto era desejável para comer, né? Fruto agradável aos olhos, né? E desejável para dar entendimento. Então, aqui, irmão, nós temos a mesma conotação. A concupiscência da carne, o que é? Você alimentar a tua carne, né? A concupiscência dos olhos é você olhar as coisas desse mundo e desejar elas. E a soberba da vida é dizer assim, eu sou melhor do que outros, eu tenho em abundância, eu tenho, né? Isso traz um grande prejuízo, né? Um grande prejuízo. Olha nessa questão de meu e meu, né? Veja o que Lucas capítulo de número 12, Lucas 12 a partir do verso 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou, mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Vamos ficar só com esse ponto aqui por enquanto, né? Então um homem chegou e falou para o Senhor, para que o irmão não tem direito à herança. Quem tem direito à herança é filho. Filho tem direito à herança. Mas ele chega então e diz, reparta que o meu irmão possa repartir, porque ele tem a mais, ele reparta comigo. O Senhor então diz, não me constitua juiz, né? Então, e aí ele diz assim, cuidado com a avareza. E aí ele profere uma parábola aqui, irmãos, que é muito preciosa, a partir do verso 16. E ele diz assim, ele proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Veja só, irmãos, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-lo-ei e maiores, e aí recolherei todo o meu produto, e todos os meus bens. Então lhe direi, minha alma tem em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse, louco, esta noite lhe pedirei a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Os irmãos percebem o grande problema, sabe, desse homem é que ele tinha os seus celeiros e o campo dele produziu com abundância. Qual seria com certeza, né, se o Senhor não tivesse pedido a alma dele, ele esse ano construiria o celeiro, no outro ano ele destruiria aquele celeiro e continuaria aumentando, sempre aumentando. E é assim com as nossas vidas, irmãos. Se o Senhor não ordenar a nossa vida,
nunca vai encher. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Quanto mais nós ajuntamos, mais nós queremos juntar. E mais nós trabalhamos. Sabia? Então, e aqui ele diz assim, e o grande problema aqui é nós reconhecer que tudo é do Senhor. Mas ele diz assim, meus frutos, meus celeiros, meu produto e meus bens. E aí diz assim, minha alma, sabe? Tudo é meu. Esse é o grande problema e que o Senhor quer ordenar as nossas vidas. Para nós ter vidas tranquilas, vidas mansas e vidas dependentes do Senhor, sabe? Porque se o Senhor ordenar a nossa vida, e a palavra de Deus diz sempre para nós assim, tendo com que comer e com que se vestir, estejais contentes, sabe? Então, se nós estiver com abundância, nós vamos estar contentes. Se nós estiver faltando, nós vamos estar contentes, sabe por quê? Porque Cristo é o tudo para nós. Nós não estamos olhando a circunstância que está à nossa volta, nós estamos olhando para Cristo. E por isso nós precisamos que o Senhor ordene. E como é que o Senhor vai ordenar? A partir do momento em que nós nos jogamos aos pés dEle, com o coração sincero diante do Senhor. Fora isso, irmãos, nós vamos ter uma vida, conseguimos muitos bens, e a nossa vida continua difícil. Nossa vida continua cada vez nós trabalhando mais. E é o que o inimigo quer, certo? O inimigo quer nos encher de bens para quê? Para nos ocupar, para nos dar mais trabalho, para não termos tempo para o Senhor, né? Foi muito claro, irmãos, quando Faraó chega para Moisés e diz, Moisés, lá no começo, primeira vez que Moisés chegou para o Faraó, disse, o nosso Deus nos encontrou, e diz que é para nós ir caminho de 3 dias no deserto, para que ali nós ofereçamos sacrifícios a Ele, não é? Então, o Faraó chama o seu superintendente e diz assim, esse povo está muito folgado, eles estão construindo tijolos para nós, mas nós estamos trazendo palha para eles. Então eles têm tempo, eles só fazem os tijolos, a palha está ali. Então vamos fazer o seguinte, vamos agravar o trabalho para eles, vamos tirar as nossas palhas, e eles vão ter que ir no campo, colher palha e fazer a mesma quantidade de tijolos, né? Agrave-se o trabalho sobre eles, para que eles não tenham tempo. E essa é a estratégia de Satanás sobre a igreja do Senhor nesse tempo, encher nós de ocupação, para que nós não tenhamos tempo de ler a palavra do Senhor. Quando nós não temos tempo para ler a palavra do Senhor, é sinal que nós não temos tempo para orar ao Senhor. Se nós não temos tempo para orar ao Senhor, muito menos para congregar, porque nós não vamos ter prazer de congregar, nós não vamos ter prazer de visitar, nós não vamos ter prazer de ver as dificuldades dos irmãos, sabe, irmão? Então nós precisamos que o Senhor ordene as nossas vidas, nesses dias que antecedem a sua volta. Por quê? Porque o Senhor vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja que ame, sabe? Que ame a Deus em primeiro lugar. Não adianta nós dizer assim, nós amamos uns aos outros, e se nós não temos compromisso com Deus, tá? Porque o primeiro compromisso é com o Senhor. Então o Senhor vai nos dar graça de nós cuidarmos uns dos outros, tá? Então o princípio está aí. Muitas vezes nós queremos cuidar de um e do outro, mas não fomos para o Senhor, porque o primeiro ponto é servir ao Senhor. Quando nós estamos servindo ao Senhor, então o Senhor vai ordenar para que nós possamos servir aqui, ali, e nós vamos servir com alegria, sabe? Paulo, né, naquelas viagens missionárias dele, quanto Paulo sofreu, quanto Paulo foi apedrejado, foi maltratado, foi xingado e foi açoitado, né? Sabe por que ele não desistiu? Porque lá em Antioquia, Atos 13, ali tinha vários homens de Deus, e Paulo e Silas também ali. Mas o que eles estavam fazendo? Eles estavam jejuando e servindo ao Senhor.
sabe? Eles estavam servindo ao Senhor, todos aqueles homens ali servindo ao Senhor, né? E aí eles puderam ouvir o Espírito Santo dizer assim: separai-me, pois, Saulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho para eles, né? Então, como que nós podemos ser ordenados por Deus? Servindo a Ele. Porque, irmãos, se nós não servir ao Senhor em primeiro lugar, e nós servirmos irmãos, vai dar confusão. Vai dar confusão, porque na primeira dificuldade que eu vou encontrar, eu vou dizer assim: esses irmãos não merecem o meu sacrifício, olha o meu aí, né? Agora, quando nós servimos o Senhor nos dá graça de ir lá, e nós vamos servir com toda alegria, mesmo que seja através de muita dificuldade, mas nós vamos servir por quê? Porque nós temos plena certeza que a nossa vida pertence ao Senhor, e é Ele que está nos capacitando aí, né? Então, como nós precisamos compreender, irmãos, que nada daquilo que nós temos, né, pertence a nós, pertence a Ele. Aí Ele vai, quando o Senhor ordena a nossa vida, né, aí nós vamos poder, então, auxiliar os irmãos com a nossa vida naquilo que o Senhor quer, e também financeiramente naquilo que o Senhor quer. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos um coração fechado quando se é para trazer o dízimo, para trazer oferta para a casa do Senhor. Como nós temos o coração fechado, né? Como nós temos dificuldade, tá? Por quê, irmãos? Porque nós olhamos para o mundo, nós olhamos para a religião, nós olhamos para a circunstância que está. Há tantos lugares que estão mercadejando a palavra do Senhor, estão fazendo comércio com a palavra do Senhor, sabe? E aí nós nos fechamos, né? Mas nós precisamos compreender que se nós estamos servindo ao Senhor, o Senhor vai ordenar, tá? Então o Senhor vai nos dar alegria de trazer. Por quê? Porque todos nós precisamos ter um lugar. Aqui não é a igreja do Senhor, a igreja do Senhor se reúne aqui. Então nós precisamos cuidar desse lugar, porque aqui é onde a igreja se reúne. Nós precisamos saber que precisa ter um ambiente, um prédio, que é um prédio, simplesmente é um prédio, mas ele precisa de manutenção, sabe? Então, isso tudo, e também temos aquela questão de auxiliar os irmãos uns aos outros, né? Levar uma cesta básica para um, ajudar o outro, né? Então, precisamos ter essa consciência, né? Mas agora tudo isso vem de estarmos aos pés do Senhor, para que Ele ordene, né? Tem muitas vezes, irmãos, a gente fala assim: eu vou devolver o dízimo, eu vou pagar o dízimo, né? A gente fala, eu vou levar o dízimo, né? E eu penso que nós deveríamos tirar o dízimo da nossa mente e colocar a oferta ao Senhor, porque dízimo tem uma conotação que a gente vê na Bíblia, 10%. Lá no Velho Testamento, todo mundo juntava, era 10%. Mas, irmãos, fica muito fácil de devolver o dízimo para o Senhor desse jeito. Porque eu vou devolver o dízimo para o Senhor com uma calculadora. Vou calcular aqui, ganhei tanto, ganhei 1.000, vou levar 100. Tá? Não, irmãos, se os 1.000 é do Senhor, e nós temos essa consciência de que 1.000 é do Senhor, sabe como que nós devemos... Peguei meu salário, Senhor, está aqui. O Senhor me deu graça para que eu ganhasse 1.000. Como eu devo fazer, Senhor? Como é que o Senhor quer? Né? Aí nós vamos, os irmãos podem fazer essa experiência. Os irmãos vão ouvir alto e claro e em bom som no coração quanto o Senhor vai pedir. Às vezes Ele vai pedir menos, às vezes Ele vai pedir mais. Sabe? Isso é uma alegria quando a gente vai para o Senhor e Ele ordena, né? Porque daí a gente sabe, mas é tão pouco que eu não vou nem ir aos pés do Senhor. Porque, irmãos, para o Senhor o pouco é sempre muito. Sabe, a gente imagina que, não, é tão pouco meu que eu não vou nem, eu ganhei tão pouquinho, sabe? Mas faltou para você? Não. No teu pouco o Senhor multiplicou, né? Então aquele pouco teu, se os irmãos conseguir ouvir a voz do Senhor e Ele dizer assim, leva, entrega,
é umas moedinhas, entrega. Lembra da viúva pobre ali no gasofilácio? Os homens lançavam aquelas moedas, fazia aquele barulho, né? E aquela velhinha com algumas moedinhas jogou ali, né? E o Senhor Jesus disse, ela deu mais do que todos os outros, porque ela deu tudo o que tinha, né? Se o Senhor permitir, no próximo domingo nós vamos tocar bastante na questão de oferta. Nós estamos vendo e dando algumas pinceladas, mas o nosso propósito é compreender que tudo é do Senhor, sabe? Nós precisamos ir aos pés dele para que ele realmente fale aos nossos corações, né? Vamos ir para Mateus capítulo 6, irmãos. Mateus capítulo 6, verso 19, nos fala assim, irmãos: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu coração, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Os irmãos percebem? Para nós não acumular, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos acumular, e é como eu falei, quando nós começamos a acumular, nós nos perdemos no nosso cuidado de tudo aquilo que nós temos, né? Mas nós devemos, e isso não quer dizer que nós não podemos ter riquezas aqui, mas o que nós precisamos é que o Senhor ordene as nossas riquezas, para que as riquezas não tenham nós, porque aqui o texto fala, onde está o teu tesouro, né? O tesouro é aquilo que você tem primazia na sua vida, né? Onde está o teu tesouro? Aí o teu coração vai estar ali, sabe? E nessa circunstância, o nosso coração, o nosso tesouro precisa ser o Senhor. Se o nosso tesouro é o Senhor, o nosso coração está no Senhor, e Ele vai poder abundantemente nos dar riquezas, porque quando Ele nos der, nós vamos poder distribuir, sabe? Nós vamos ter um limite, né? Nós não precisamos ir lá, mas em Lucas capítulo 6, verso 28, diz assim: dai e dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, sabe? Então, essa boa medida é para nós, não vai faltar nada para nós, e essa medida que o Senhor vai nos dar ainda vai ser recalcada e sacudida, né? Então ela vai ser abundantemente para nós, né? Mas ela vai ter que transbordar, porque se nós realmente o nosso coração não for o Senhor, se o nosso tesouro não for o Senhor, for as riquezas, nós nunca vamos transbordar. Nós sempre vamos erguer aquela parede, encheu até o limite, nós vamos botar mais uma tábua, né? A gente vê isso com as caçambas de terra, né? Que os caçambeiros colocam tem a caçamba já na medida, né? Mas todo ele coloca uma tabuinha do lado, né? E aí, não, se eu botar mais uma concha de terra, eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Aí vai lá e bota mais uma tábua, até que o caminhão quebra, não aguenta o peso. Então, esse é o nosso grande problema, porque nós vamos erguendo, até que uma hora nós sucumbe, nós não aguenta mais, como aquele homem do celeiro lá, ele, afinal de contas, esse celeiro aqui está pequeno, eu vou fazer mais, vou erguer mais, eu vou recolher no outro ano ele ia erguer mais um pouquinho, né? Mas o Senhor disse assim, essa noite te pedirão a tua alma, e isso tudo que você preparou, para quem será, né? Então, irmãos, como nós precisamos ter esse cuidado, para que, aonde está o nosso tesouro, né? Aí estará o nosso coração. E o verso 24 desse mesmo capítulo fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O Senhor coloca aqui uma entidade espiritual.
As riquezas é uma entidade espiritual. Em algumas versões vai trazer a palavra mamon, que é uma entidade espiritual, sabe? Se torna um Deus para nós. As nossas riquezas podem se tornar um Deus para nós, nos escravizar. E nós, naquela ganância, nós seremos, não teremos tempo para o Senhor. Então o Senhor quer ordenar as nossas vidas, para que nós realmente possamos olhar para o Senhor e ser Ele o nosso tesouro. E aí, irmãos, poderão ter abundantemente riquezas, bens, que isso não vai atrapalhar. São 3 coisas, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado, para não tirar o nosso foco do Senhor, né? E para nós sondar como que está a nossa vida, né? O trabalho ou o nosso dia a dia não pode tomar o nosso tempo de oração, porque a oração não é aquela oração que nós fazemos rapidinho ali, dizendo assim, o Senhor abençoe esse dia e tal. Não, oração é você ir aos pés do Senhor, clamando ao Senhor, tendo aquela comunhão com o Senhor, sabe? O tempo de oração, tempo de ler e estudar a palavra de Deus, né? Isso eu estou falando todos os dias, não é uma vez por semana, é todos os dias. Nós precisamos ir aos pés do Senhor em oração, nós precisamos orar, ler a palavra do Senhor, nos alimentar espiritualmente, né? E comunhão com a igreja. Irmãos, esses 3 pontos nós não podemos negociar, porque o diabo vai fazer de tudo para nós deixar um desses pontos de lado, né? Aí a nossa vida começa a enfraquecer, porque é no reunir da igreja que o Senhor vai ordenar os trabalhos na igreja, né? O Senhor vai ordenar a nossa vida na igreja, né? E a gente vai poder servir os irmãos na igreja, sabe? Então precisamos ter esse cuidado para que o inimigo não alcance vantagem sobre nós. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do verso 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe? Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém? Algo que só Marcos vai nos dar aqui. Ele correu e se ajoelhou, né? Então ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele reconheceu que aquele era o Salvador, porque ele vai e se ajoelha, adora o Senhor. E esse ajoelhar tem esse significado, irmãos: a adoração. Porque ninguém se ajoelha diante de uma pessoa se não tiver reverência por aquela pessoa. Então o primeiro ponto que nós precisamos ver aqui era uma pessoa temente a Deus e que reconheceu Jesus, né? Então ele diz: bom mestre, né? Aí o Senhor diz: ninguém é bom, só há um que é bom, que é Deus, né? Então sabe os mandamentos? Então ele diz: todos esses eu tenho observado desde a minha juventude. E o Senhor então olha para ele
e amou. Outra palavra que só Marcos vai falar, no verso 21. E Jesus, fitando, o amou e disse, porque Jesus, quando ele estava em adoração, o Senhor sonda o coração. O Senhor vê algo, que ele tinha um tesouro naquele coração, sabe? E aquele tesouro dele não teria espaço para o Senhor. Então por isso que o Senhor disse, vai, vende tudo que tem, porque essas coisas que você possui, eu não tenho espaço aí. Essas coisas que você tem, esses bens que você tem, vai tomar todo o meu lugar aí dentro. Eu não tenho espaço, eu não posso entrar, porque o teu coração está cheio. Então ele vai e diz, vai e vende, né? Como se fosse assim, tira isso do teu coração, né? Então qual seria a posição nossa diante de uma situação dessa? Se nós chegarmos com o coração sincero, né, diante do Senhor, nós vamos dizer, Senhor, sonda o meu coração, né, como o salmista, dizendo assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, sabe? Isso quer dizer, Senhor, ordena a minha vida, ordena, Senhor, tira os meus olhos das coisas que têm tomado o teu lugar na minha vida, sabe? Então nós precisamos que o Senhor, irmãos, ordene cada um de nós, né? Porque e aí a gente vê os discípulos, né, falando, se admiraram de ver aquela situação, né? Então eles disseram assim, mas então quem poderá se salvar, né? Aí Jesus disse assim, para o homem se salvar é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, irmãos, só quem pode tirar a avareza do nosso coração, a falta de contentamento do nosso coração, é só o Senhor. Porque nós, irmãos, nós podemos ir muitas vezes diante do Senhor e prometer para o Senhor que nós vamos mudar, mas se o Senhor não tocar com a sua graça, com a sua misericórdia em nós, não vai haver mudança, não vai, sabe? Nós precisamos nos derramar diante do Senhor, ter essa posição que esse jovem rico teve, né? E ouvindo a palavra do Senhor, que Ele vai trazer aos nossos corações, nós vamos poder dizer, Senhor, ordena, entra e tira tudo que há em mim, tudo que não provém do Senhor, tudo que está me afastando do Senhor, todo esse tesouro que eu tenho, Senhor, tira por misericórdia, sabe? Lembra-se que lá em Hebreus capítulo 10, né, a palavra de Deus diz que nós devemos nos achegar com toda a intrepidez, com toda a coragem, nós podemos nos achegar diante do trono da graça. Por quê? Por causa do corpo de Cristo, lá na cruz, que levou sobre si toda os nossos enfermidades, toda a nossa natureza, Ele levou sobre si e abriu esse novo caminho. Por que Ele abriu esse novo? Porque o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Então nós temos esse livre acesso pelo sangue de Cristo, que nos purificou de todo o pecado. Nós temos esse acesso livre diante do trono. E esse trono, irmão, nós não podemos esquecer. Esse trono é o trono da graça. É o trono da graça, não é o trono do julgamento, é o trono da graça. E ali nós vamos poder receber do Senhor toda a graça e a misericórdia. Toda a graça e a misericórdia. E mais em Hebreus 4, a partir do verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que Senhor que nós temos, olha quem nós podemos nos achegar, irmãos.
Esse Senhor que passou por tudo aquilo que nós, por todos os medos que nós temos passado, o Senhor passou, né? Como homem, e Ele venceu. Então nós podemos nos achegar, porque Ele nos conhece, irmão. Não adianta nós querer chegar diante do Senhor, querer esconder. Por isso que nós devemos nos achegar com um coração sincero diante dEle. Dizer: Senhor, se o Senhor não tocar em mim, vai ser difícil eu ter uma vida diante do Senhor. Por isso que lá os discípulos dizem: então quem poderá se salvar? Quem poderá viver uma vida diante do Senhor? E Jesus disse: aos homens é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então, irmãos, como nós precisamos de uma visitação do Senhor nesses nossos dias, para que Ele ordene as nossas vidas, para que nós sejamos úteis ao Senhor, né? Não se preocupe, irmão, em servir uns aos outros. Não se preocupe. Sirva ao Senhor, somente. Porque a hora que você servir o Senhor, aí você vai poder ouvir o Senhor te ordenar como que você deve fazer, né? Quantas vezes nós estamos procurando até hoje, né? Senhor, qual é o meu lugar no corpo? Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Mas nós já choramos aos pés do Senhor, nós já nos debruçamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, visita o meu coração. Servir ao Senhor é isso, irmãos, para nós poder ouvir a voz do nosso Senhor. Que realmente o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja gloriosa para Ele. Amém? Querido Pai, somos gratos, Pai, por mais esse momento que o Senhor reúne cada um de nós aqui, e nós te rogamos, Senhor, visita cada um de nós, sonda o nosso coração, Senhor, toca em nós com o teu tocar de graça, com o seu tocar de misericórdia, que todos nós, Senhor, estamos tão desordenados nesse mundo, nós vivemos tão fora do propósito do Senhor, mas nós queremos, Senhor, servir ao Senhor, nós queremos ser ordenados, Senhor. Por isso visita cada um de nós, visita, Senhor, toca com a sua mão preciosa cada coração aqui, Senhor, nas necessidades que nós precisamos, Senhor, para que nós sejamos uma igreja gloriosa diante do Senhor. Não permita que nós continuemos com essa nossa vida, Senhor, sendo dirigida por nós mesmos, Senhor. Nós queremos ter um toque do Senhor, para que realmente a vida que nós vivamos para o Senhor e não para nós. Nos ajude, Pai. Visita cada um de nós. Conduza. Leva-nos ao desespero, Senhor, mas não deixe nós ficarmos enganados ainda, Senhor. Ajuda-nos. Por misericórdia, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém, Senhor.